Imagine você caminhando pelo Ártico gelado e tropeçando em algo que não viu a luz do dia há milhares de anos. Uma criatura perfeitamente preservada, como se tivesse sido congelada no tempo. A natureza vem mantendo algumas das criaturas mais incríveis da história em condição perfeita por milhares de anos. De um filhote de lobo da Era do Gelo a um bisão mumificado que foi realmente comido. Sim, você ouviu direito, realmente comido. Essas descobertas levantaram enormes questões sobre como esses animais viveram e como morreram. Estes são 5 dos animais mais incríveis já encontrados congelados no gelo. Filhote de lobo da Era do Gelo. Começando com o filhote da Era do Gelo perfeitamente preservado encontrado na tundra congelada da Sibéria. Encontrar um animal desse já é uma descoberta maluca. Mas o que os cientistas encontraram dentro do pequeno lobo foi ainda mais maluco. Esse filhote de 14 mil anos foi desenterrado no permafrost em Tumat, na Sibéria, em 2011. Ele está tão bem preservado que ainda tem pelos, dentes e até um estômago cheio. E agora aqui está a coisa. Os cientistas não tinham certeza se era um cachorro ou um lobo. Mas o que eles sabiam era que pertencia à Era do Gelo, uma época em que esses canídeos vagavam ao lado de algum dos animais pré-históricos mais lendários que já existiram. E algo que torna as coisas ainda mais interessantes é que, como data de 14 mil anos atrás, poderia ser uma espécie de transição inicial onde os lobos estavam sendo domesticados e virando cães primitivos. Mas os cientistas encontraram algo extremamente inesperado. Durante alguns experimentos e avaliações, os pesquisadores abriram o estômago do filhote e encontraram um pedaço de tecido. A princípio pensaram que pertencia ao leão das cavernas, o que faria sentido. Estes eram predadores de topo naquela época. Mas quando fizeram testes de DNA no Museu de História Natural em Estocolmo, os resultados voltaram como uma correspondência quase perfeita para um rinoceronte lanudo. Um filhote de 14 mil anos atrás comeu um rinoceronte lanoso. Você consegue acreditar nisso? Agora tenha em mente que o rinoceronte lanudo se extinguiu há cerca de 14 mil anos, exatamente na mesma época em que esse filhote morreu. Então significa que há uma possibilidade real de que este pequeno canídeo tenha comido um dos últimos rinocerontes lanudos a caminhar pela Terra. Isso sozinho já é de tirar o fôlego, mas o que é ainda mais estranho, o filhote morreu quase imediatamente depois de comê-lo. E isso é um grande mistério. Os cientistas ainda não sabem como esse filhote acabou com um pedaço de carne do rinoceronte em seu estômago. Ele catou a carniça de um filhote de rinoceronte? Talvez. O seu bando derrubou um adulto enfraquecido? Talvez também. Talvez a mãe de um rinoceronte lanoso tenha se vingado desse lobo por comer o seu filho? É uma possibilidade. Mas a gente não sabe. Mas o que sabemos é que esse é o único carnívoro congelado da Era do Gelo já encontrado com um pedaço de presa não digerida ainda dentro dele. Às vezes o gelo não preserva apenas animais individuais. Ele literalmente congela ecossistemas inteiros. E foi exatamente isso que aconteceu na costa congelada da Antártica. Cientistas descobriram algo que parecia uma colônia de pinguins recentemente abandonada. Mas eles não eram pinguins comuns. Eles tinham milhares de anos. Em 2016, o biólogo Steve Emsley viajou para o Cabo Adari e ficou imediatamente confuso com o que viu. O solo estava coberto de ossos, cascas de ovos e até filhotes de pinguins mumificados. Todos estavam sentados ali ao ar livre, como se tivessem recentemente morrido. Ele sabia que os pinguins de Adélia, sim, os pinguins do filme Happy Feet, não fazem ninhos naquele local há muito tempo. Então, da onde veio todos esses restos? As múmias pareciam chocantemente frescas, mas não havia registro de pinguins sequer reproduzindo naquele local. A resposta foi que a mudança climática havia redescoberto uma colônia fantasma de pinguins que estava enterrada sob o gelo por quase 1000 anos. Em algum momento, centenas, talvez até milhares de pinguins estavam fazendo ninho naquele local, criando seus filhotes
cobrindo o solo com seus ninhos e seixos característicos. E depois de um tempo, há cerca de 800 anos atrás, durante a pequena era do gelo, toda a colônia foi enterrada sob a neve, congelada no tempo. Por séculos o local ficou completamente oculto. Os pinguins desapareceram e ninguém sequer sabia que eles tinham vivido lá. Mas agora, graças ao aumento das temperaturas globais e ao aumento do derretimento do gelo antártico, sua colônia perdida está finalmente sendo descoberta. E o que torna essa descoberta mais maluca é que os restos parecem frescos porque foram essencialmente liofilizados pelo ar frio e seco. Mas eles não estão frescos. Quando os cientistas fizeram a datação por radiocarbono dos ossos, cascas e ovos e penas, descobriram que eles tinham entre 800 e 5 mil anos. Isso significa que alguns desses pinguins não eram vistos desde antes das pirâmides egípcias serem construídas. E outra coisa mais maluca é que Cabo Andari pode se tornar uma colônia de pinguins novamente, por causa do aquecimento global. Então, enquanto observamos pinguins antigos emergirem do gelo, podemos estar testemunhando o início de uma colônia completamente nova no mesmo local. Em 2016, um garimpeiro de ouro trabalhando nos campos de ouro do Klondike do Yukon, Canadá, tropeçou em algo incrível. Literalmente um filhote de lobo cinzento completamente mumificado. Não um lobo terrível, mas um lobo cinzento. Os mesmos lobos que temos vagando pelo continente até hoje em dia. Este pequeno lobo foi preservado no permafrost por 57 mil anos. E ele foi encontrado não apenas como esqueletos ou restos parciais, era um pequeno lobo inteiro. Este pequeno lobo foi nomeado Zur pela polícia local. Era o espécime de lobo da Era do Gelo mais completo jamais descoberto. Ele ainda tinha pelo, pele, músculos e até órgãos internos. E se isso já não fosse maluco o suficiente, os cientistas conseguiram até descobrir como ela morreu exatamente, onde os pesquisadores realizaram datação por radiocarbono, sequenciamento de DNA e varreduras de raio-x para montar a história de como morreu. A primeira coisa que eles aprenderam foram que Zur tinha apenas 7 semanas de idade quando morreu. Agora, os lobos da Era do Gelo pensava-se que eles caçavam principalmente bisões e boi almiscarado. Mas quando os cientistas examinaram os ossos de Zur, encontraram algo inesperado. Sua dieta era principalmente de peixe, especificamente o salmão Chinook, do rio Klondike. Isso significa que os lobos do antigo Yukon não eram apenas caçadores de grandes presas. Eles eram comedores de peixes oportunistas, assim como os lobos modernos do Alasca hoje em dia. Mas o maior mistério era como Zur acabou sozinha. Quando os cientistas estudaram seus restos, notaram algo estranho. Ela não tinha ferimentos óbvios, nenhum sinal de inanição, nenhum predador havia catado seu corpo. Então o que aconteceu? O melhor palpite é que a toca desabou. Zur podia estar dentro da sua toca quando ela de repente desabou, enterrando-a instantaneamente em um ambiente hermético e congelante. Então é por isso que ela está tão bem, perfeitamente preservada hoje em dia. Mas isso leva a outra questão. Onde estava o resto da sua família? Os lobos não deixam tipicamente filhos sozinhos nesta idade, o que significa que sua mãe e irmãos podem estar fora da toca quando ela desabou, deixando Zur presas dentro sozinha. Ou talvez ela fosse o único filhote da ninhada. Algo raro, mas não impossível. Seja o que for ou o que tenha acontecido, seu corpo permaneceu intocado por 57 mil anos, trancado no gelo até agora. Zur está sendo estudada para aprender mais sobre os lobos da Era do Gelo, sua evolução e como se moveram entre a América do Norte e a Eurásia, sobre a ponte de Beringer. Seu DNA mitocondrial mostra que ela estava relacionada tanto aos lobos antigos de Yukon quanto aos lobos cinzentos russos, provando que os lobos estavam cruzando os continentes muito antes dos seres humanos pisarem nas Américas. Mineradores encontraram um esquilo da Era do Gelo enrolado em uma bola perfeita, parecendo que poderia acordar a qualquer segundo. No início, quando esses mineradores encontraram o esquilo, ele nem parecia ser um animal. Mas quando os pesquisadores olharam mais de perto, começaram a notar pequenas mãos, pequenas garras, uma cauda e até orelhas. Foi aí que eles perceberam
que se tratava de algo incrivelmente raro. Um esquilo terrestre do Ártico perfeitamente preservado que havia sido congelado no permafrost por 30 mil anos. E a melhor parte é que essa espécie ainda existe hoje. Este pequeno esquilo provavelmente estava hibernando quando morreu, o que explica porque estava enrolado em uma bola apertada, assim como os esquilos terrestres do Ártico modernos fazem. Mas o negócio fica um pouco mais incomum. Os pesquisadores quase nunca encontram esquilos terrestres do Ártico preservados de verdade como este. O que eles geralmente encontram são ninhos vazios, os restos de tocas que esses animais forraram com as folhas e grama para se manterem aquecidos. Os próprios esquilos, eles quase nunca sobrevivem à preservação com o tempo. Mas como desenrolar o esquilo poderia tê-lo danificado, os cientistas fizeram um raio-x do corpo para ver como que ele estava por dentro. Eles esperavam encontrar apenas esqueletos deteriorados, já que o cálcio tende a vazar dos ossos ao longo de milhares de anos. Mas para o seu choque, o esquilo de Easter estava quase perfeitamente intacto, parecendo quase idêntico a um esquilo terrestre do Ártico moderno. Os campos de ouro de Klondike, onde o Easter foi encontrado, são um ponto quente absoluto para a descoberta de animais congelados até hoje em dia. Agora o próximo animal da Era do Gelo nessa lista não foi apenas preservado, foi tão bem mantido que os cientistas realmente comeram parte dele. Sim, essa história fica bem estranha. Há 39 anos, os cientistas desenterraram um bisão das esterpes, perfeitamente preservado na Era do Gelo. Esta coisa havia sido trancada no gelo por 55 mil anos. Seus músculos, pele e até seu pelo ainda estavam intactos. Cientistas da Universidade do Alasca, em Fairbanks, rapidamente entraram para escavá-lo, liderados pelo paleontólogo Dale Gantier. O time nomeou o animal como bisão azul por causa do tom azulado que a pele congelada havia desenvolvido ao longo do tempo. Mas o que o paleontólogo Gantier fez a seguir, é aí que as coisas dão uma volta. Por alguma razão, o Gantier teve uma ideia que desafia a lógica. Ele cortou um pedaço do pescoço do bisão, cozinhou com vegetais e fez uma festa de jantar, onde ele e seus convidados realmente comeram a carne de um bisão de 55 mil anos. E agora, caso você esteja se perguntando como é o sabor de um bisão antigo, de acordo com a esposa de Gantier, Mary Lee, não era tão bom. Ela depois disse em entrevistas que era pior do que carne seca. Ela era seca, dura e extremamente gordurosa. O próprio Gantier descreveu o cheiro como terroso, mas não agradável. Ainda assim, eles terminaram a refeição com um brinde à Era do Gelo e celebraram o que chamaram de uma conexão com a história profunda da existência humana. Bom, o próprio bisão azul não foi totalmente comido. Felizmente, o espécime reconstruído completo agora está em uma exibição no Museu da Universidade do Alasca, onde os visitantes podem ver um dos bisões da Era do Gelo melhor preservados jamais encontrados. E enquanto comer animais pré-históricos congelados não é exatamente o protocolo científico padrão, o bisão azul permanece uma das descobertas da Era do Gelo mais fascinantes jamais feitas. Pessoalmente, se encontrasse um bisão azul antigo no gelo e alguém me oferecesse um pedaço de bife, eu totalmente comeria. Bom, eu provaria, mas me avise se você comeria aí nos comentários também. Me diga também se vocês gostam desse tipo de vídeo sobre animais congelados, Era do Gelo, porque tem mais alguns tópicos que eu poderia falar. Não se esqueçam de curtir o vídeo, comentar e se inscreverem no canal. Muito obrigado por assistir.